pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem apareceu na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora, Celso, sobre o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso de um rapaz. Parece que foi pego pela polícia aqui em algum estado aqui dos Estados Unidos, não sei, que eu vou saber mais da história. Eu assisti pedaços do vídeo. Só que aí, se eu acho que o negócio é interessante, já trato de trazer aqui pra vocês. Então o vídeo de hoje vai ser sobre um pai que fala, ele relata o que foi que aconteceu com o filho dele que foi pego pelo ICE aqui nos Estados Unidos, tá? Coloquei o meu microfone mais aqui pro lado, não sei se essa posição tá legal, mas vamos tentar ela hoje, porque eu estou com a minha blusinha de cherries. Aí hoje eu queria poder aparecer assim, mostrando um pouco mais da estampa, já que a maioria das roupas que eu uso aqui não tem estampa nenhuma. Bora lá? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. Segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba notificação através aqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá. E é claro que eu não poderia deixar de falar com vocês sobre o meu novo canal, gente, o canal O Box Express. O link vai estar aqui embaixo. Vai lá e se inscreve no canal O Box Express, porque é um canal de cortes daqui do box de comentários, tá? O motivo pelo qual eu abri um canal novo para cortes desse canal aqui é porque se eu postasse os vídeos mais curtos aqui, eu ia cagar com o meu algoritmo inteiro. E eu quero que os meus vídeos sejam entregues, né? E normalmente o pessoal que assiste os meus vídeos aqui do box de comentários são pessoas que gostam de assistir vídeos mais longos. Mas para quem prefere vídeos mais curtos, ou acontece de estar lá assistindo um videozinho entre 5 e 10 minutos e fala, pô, não assisti esse vídeo por completo, quero ir lá assistir. Aí a pessoa clica no link debaixo do vídeo e vem diretamente aqui pro vídeo aqui do canal pra assistir o vídeo por completo. Então vai lá e se inscreve no O Box Express daqui do YouTube. O link vai estar aqui embaixo. E é claro, eu não poderia iniciar o vídeo de hoje sem antes falar com vocês sobre os meus sabonetes lá do Espuma de Flor, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Quer transformar o seu banho em uma experiência, minha amiga? Então vai lá no espumadeflor.com e garanta os seus sabonetes, tá? Esses sabonetes são sabonetes artesanais que eu faço com os meus filhos, tá, gente? São absolutamente maravilhosos. Vamos lá dar início a esse vídeo aqui. Ó, o vídeo que a gente vai reagir hoje vai ser desse canal aqui, ó. Bene Vibes, canal Bene Vibes. Bene Vibes? Peraí, Bene Vibes ou Bene Vibes? Canal Bene Vibes, canal do Bene Vibes. Ih, ali, ó, não sei se é B ou se é D, mas enfim. Aí ele tem vários vídeos aqui, ó. Tava no meu direito, o brasileiro conta tudo sobre... Aí tem histórias aqui de imigração dos Estados Unidos, enfim, várias histórias legais e informações muito interessantes. Então vai lá, deixa eu ver se tem a informação aqui sobre as redes sociais dele. Peraí. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui, ó. Pai enfrenta tudo para libertar filho que foi preso pelo ICE. Confira aí, então, a entrevista com Aires Júlio, pai de um jovem que foi levado já há 2 semanas pelo ICE a partir de uma infração de trânsito. Eu tô aqui com Aires Júlio, ele que teve infortúnio aí do seu filho ser levado pelo ICE. Ah, pera, tá, o Instagram dele tá aqui, ó. Pera aí. Marcelo Benevides, é Benevides, né? Benevides, não. Jornalista, canal do Benevides, é o Instagram dele, tá? Então vai lá, segue o Instagram dele e o link desse vídeo aqui do canal dele vai estar aqui embaixo. E teve infortúnio aí do seu filho ser levado pelo ICE. Nós vamos saber mais um pouco dessa história aqui com Aires. Aires, eu sempre costumo perguntar se tá tudo bem, né? Você sabe, né? É praxe a gente perguntar se a pessoa tá tudo bem, mas nesse momento creio que não esteja nada bem na sua vida, né? Bom, Marcelo, bom dia, né? Bom dia para todas as pessoas aí do canal Benevides aí. Na medida do possível está tudo bem, né? Lógico que a gente tá fortalecido, tem muita gente dando apoio pra gente nesse momento difícil com o meu filho aí, mas eu posso dizer sim que tá tudo bem, até agora tá tudo bem. Eu estou esperando ficar melhor do que isso. O que aconteceu com o seu filho? De que maneira ele foi levado? Então, Marcelo, o Caio foi parado no dia 8, né, de maio, ali na Bishop Street, em frente àquele storage novo. Hoje é dia 27 de maio, então tem alguns dias. Esse vídeo saiu ontem, se não me engano, deixa eu ver. 2 dias atrás. Eu não vou dizer que foi ilegal, mas eu vou dizer que é uma ação de forma injusta, né? Porque ele estava numa linha, muitos carros, e aí foi aleatoriamente, foi um random ali, escolhido e alegaram que foi por velocidade, né? Então todos os carros tinham que estar na mesma velocidade, porque era uma fila de muitos carros. Vou dar uma paradinha aqui, gente, porque eu vou dar a minha opinião com o olhar de quem já trabalhou como policial aqui nos Estados Unidos, tá? Antes que alguém fale assim, ah, mas você deveria estar vendo o negócio do outro jeito. Eu vou fazer uma análise desse vídeo
não com a parte emocional da coisa, mas sendo muito matter of fact e analisando pelo lado de quem já trabalhou como policial aqui nos Estados Unidos, tá? Ele falou aqui que ele acha que foi uma ação injusta porque o filho dele estava indo na mesma velocidade de todos os carros. Eu já até falei num outro vídeo aqui que quando você é policial e tá todo mundo acima da velocidade, você praticamente faz um unidunité e escolhe qual carro você vai parar. E se o policial pegou o carro ou no laser ou no pace, que é quando o velocímetro dele tá calibrado para poder pegar a velocidade do outro carro a partir dele ir dirigindo junto com o carro. Se o carro não tá ganhando distância do policial, nem tá perdendo distância do policial, e o velocímetro da viatura do policial está calibrado, ele tem como saber, sim, ele tem como atestar na justiça, na corte, né, qual a velocidade daquele carro, porque o velocímetro da viatura dele estava calibrado e tem que ser calibrado a cada 6 meses aqui no estado da Flórida. Não sei como é no estado que eles estão falando agora, mas... enfim, é assim que funciona aqui, tá? Então, existe a questão do laser. Essas são as formas de parar um carro através de velocidade. E a terceira, que nem todos os departamentos têm esse tipo de treinamento, porém, o departamento para o qual eu trabalhei tinha sim, porque a missão principal era trânsito, que é você fazer um estimate de visão do carro. Então, essas são as 3 maneiras legais no estado da Flórida que você pode parar sim um carro. Você, no caso, o policial, tá? Então, ele tá falando aqui, todo mundo estava acima da velocidade. Por que parou meu filho? Ué, parou o seu filho porque existe praticamente um unidunité. Tô vendo que todos os carros estão indo acima da velocidade. Aí, o que acontece? O policial é um só. Ele vai pegar um e o que vier é o que ele pescou, entendeu? É mais ou menos assim. E aquele negócio, se você se dispõe a ir acima da velocidade, independente do que as outras pessoas estão fazendo, você está assumindo o risco de, caso você seja parado pela polícia, acontecer de você ou receber uma multa, ou se você estiver em situação irregular, claro, como no que vem acontecendo agora, de acabar na situação que o filho dele acabou aqui, tá? Vamos lá. Tentar entender aqui, né? Nós estamos falando de Framingham, né? Nesse momento, inclusive, a gente grava no estado de Massachusetts. Da Rádio Superável, onde ele trabalha. Ele tem um programa aqui na Rádio Superável, onde eu também tenho um programa, né? E aqui nessa cidade de Framingham, vocês já estão acostumados com ela aqui no canal, é uma área muito movimentada. E essa rua a qual ele está se referindo é uma rua que dá acesso, né, para a linha do trem. Exato. Ali, né? Então, é uma rua... ela tem um mix, né, de muita residência e também uma área muito movimentada que dá para o centro da cidade, né? Então, ali chega um ponto em que não, é impossível você correr muito, né, por conta desse trânsito, muitos carros transitando ali. Né? Não, desculpa, mas isso aí não existe. Diga, é impossível você correr. Se tem uma pista, tem um carro que tem a possibilidade de dirigir acima da velocidade imposta ou sugerida através da placa de sinalização de velocidade, de limite de velocidade, pode sim ir acima. Eu entendo que as pessoas veem as coisas por um lado um pouco mais emocional da coisa de é porque porque existe um sentimento envolvido ali para poder relatar a história. Mas se existe uma pista e existe um carro que pode dirigir acima da velocidade imposta pela placa, é claro que não é impossível dirigir acima da velocidade. Tanto é que o próprio pai acabou de falar que todos os carros ali estavam acima da velocidade, então por que pararam logo o filho dele? Mas no horário da manhã, onde eles pararam o Caio, 8h30 da manhã, e indo trabalhar. Não, pior ainda, quando o policial tá no início do shift dele, é quando ele tá mais empolgado para poder mostrar serviço. Ele estava indo buscar os mais 2 colegas de trabalho dele, né? Início do turno, que eu quero dizer. O Caio trabalha, são todos jovens. O patrão dele é praticamente da idade dele, tem 20 anos de idade. Uau. Então, assim, ele estava indo buscar, o Caio é o responsável pelo trabalho lá. E nesse momento, quando ele foi parado, dois dos meninos que estavam com ele, menores também de idade, um dos meninos tem papel, tem documento, e o outro não tem documento, mas é menor. Então, seriam deixados pela imigração na custódia do Estado. E a gente sabe que eles não estão querendo bater também de frente com o Estado. Mas, independente disso, eles não estavam dirigindo o carro, eles não infringiram nenhuma lei. Quem está dirigindo o carro é que puxa sobre si a responsabilidade de seja lá o que for, não é o passageiro. Então, foram identificados, pediram a identificação, e quando viu a situação dos dois, liberaram. E o Caio, como não tem status, né? E aí apresentou a drive license dele, que ele tem. Tudo aqui normal. de Massachusetts. Aqui de Massachusetts. Para quem não sabe, mesmo pessoa que não tem documentos, aqui em Massachusetts consegue tirar a carteira de motorista. Né? E o Caio apresentou a drive license e depois, nesse momento, ele pegou o telefone, acredito que era para ligar para alguém, e eles disseram, você não pode usar o telefone, você está proibido de usar o telefone.
já recolheram o telefone, algemaram ele e foi levado. Bom, mas, ok, então no caso ele parou numa fila de carros, foi isso? Sim. E aí nessa fila, o agente, ele, com base no que ele... Não, isso é outra coisa também. Pera aí. Se ele parou ele numa fila de carros, isso acontece muito também. Se o policial fez ou o negócio do laser, que eu falei pra vocês, ou a estimativa visual, ou pegou ele através do velocímetro da própria viatura, se ele não perdeu contato visual com aquele carro, ele pode esperar o carro para lá onde ele quiser parar, que ele faz o traffic stop lá. É só ele anotar aonde foi a infração, onde foi que a infração foi cometida. A infração foi cometida 2, 3 milhas atrás, não tem problema nenhum, mas o policial preferiu esperar para poder parar ele lá na frente, mesmo que lá na hora que o policial parou ele tivesse parado numa fila. Tá entendendo? O policial não é obrigado. Ele fez a infração na hora, ele tem que parar a pessoa. Não é assim que funciona. A pessoa cometeu a infração, o policial, desde que ele não perca contato visual do carro, ele pode andar e andar e andar e andar até quando ele tiver gasolina naquela viatura. E se ele não sair da jurisdição dele, de trabalho, ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele vai até aonde ele tiver vontade, achar que é seguro o suficiente para poder parar, fazer o traffic stop. E ali é quando, se ele tiver que dar uma multa, ele vai dar baseado de onde foi feita a infração, mesmo que a infração tenha sido lá atrás. Isso não tem problema nenhum. O que só não pode é o policial perder o carro de vista. Aí se ele perder o carro de vista, aí já é outra história. Por que ele decidiu, vamos dizer assim, escolher o seu filho? Marcelo. Aí ele já tá acusando de meio que um profiling, o policial. Que aí tem que tomar cuidado com isso daí também. Porque se for assim, então, por que escolheu? Por que puxou o seu filho aí do nada? Se não foi porque tava indo acima da velocidade, aí ele já tá entrando meio que na questão de, parou você por quê? Porque você tinha pele morena, porque você tava com um corte de cabelo que o policial não gostou. Você tava dirigindo um tipo de carro que o policial não gosta. É meio complicado entrar nessa parte aí, mas vamos ver. É até complicado dizer isso, mas eu acho que escolheu pela aparência, não tem outra aí, coisa. Você tá vendo? Ele já pulou logo na aparência, que seria completamente ilegal. Seria um traffic stop completamente ilegal, parar alguém por causa da aparência. Porém, todo policial, ele tem que justificar por lei o motivo dele ter te parado. Ele não pode parar você porque você é da cor que ele não gosta. Não existe essa possibilidade dele escrever isso no ticket. E quando ele escreve alguma coisa no ticket, ele tem que poder atestar com a mãozinha direita dele, jurar lá na corte de que ele tá falando a verdade sobre aquele traffic stop ali. E lembrando que as viaturas, elas têm câmeras, tudo numa viatura praticamente é monitorado. Então é complicado para um policial fazer certas coisas, porque ele pode perder o emprego dele fazendo certas coisas. Então por mais que existam policiais, filha da mãe, não sei o quê, ele ainda tem que achar ali alguma coisa na lei para ele poder fazer alguma coisa. Se você não estiver acima da velocidade, mesmo que você seja preto, branco, azul, amarelo, ele não tem motivo legal para te parar. Então ele precisa arranjar algum motivo legal. Você deu o motivo legal para ele, aí dá nisso aí. Isso foi escolhido pela aparência, pô. Esse aí não é americano, esse não é... Não tem como determinar quem não é americano, quem é ou não é americano, gente, através pela cara da pessoa, não tem nada a ver isso. Alguma coisa assim, olhou pela aparência, né, um latino, alguma coisa assim. Meu Deus, mas se fosse assim, ia ter que parar os Estados Unidos inteiro. Muitas e muitas pessoas nos Estados Unidos são da mesma cor, provavelmente, do seu filho. Eu imagino que o filho dele seja da cor do pai, ou parecido com a cor do pai. Muita gente nos Estados Unidos tem exatamente a cor dele. Então é uma coisa que meio que não cola, sabe? Eu entendo, como eu falei, eu sou mãe de 5 filhos. E é claro que toda coisa relacionada aos meus filhos, eu vou querer olhar de uma forma mais bias, mais assim, de tomar um lado. Mas eu preciso conseguir enxergar a coisa pelos dois lados. Então eu não acredito que tenha sido esse motivo, mas cada um tem o direito de ter a sua opinião e achar o que quiser, né? Então vamos continuar ouvindo. Por esse motivo ele foi parado e um carro na frente, vários carros atrás, nenhuma viatura da polícia daqui, local. Eles estão dando um carro paisano, né? Estão dando um carro paisano, carros de vidro escuro, e ele foi parado e... Rapaz, porque quando a gente começou a acompanhar mais fortemente essa questão da imigração, né, muito se dizia a noção popular, né, de que não se preocupe, pode ir para o seu trabalho, que eles estão atrás de criminosos. É aquela história da meia-verdade, né? Alguém acreditou nisso? Pois é. Mas será que não é, nesse caso aqui, gente, eu entendo o que eles estão falando, mas se foi dada bandeira verde para os policiais
prenderem as pessoas, perguntarem o status imigratório da pessoa e dependendo do que eles acharem ali, eles terem esse motivo legal de levarem a pessoa presa e de lá ela vai direto deportada, por causa do status, primeiro que para parar um carro, você não pode parar só por causa da cor ou só porque você acha que a pessoa é ilegal. Para parar um carro, um motivo legal para parar um carro, você precisa que aquela pessoa tenha cometido alguma infração de trânsito. Ou, como, por exemplo, pode estar com uma lanterna quebrada, isso é motivo pra você ser parado. Muitas vezes você tá com o farol desligado. E aí, não tá nem quebrado. Você só esqueceu de ligar. Isso já é um motivo legal pro policial ir lá e te parar, nem que seja pra ele te avisar que a luz tá apagada. Só que aí, se ele pede seu documento, aí você já tá com todos esses problemas, aí, você tá vendo? Aí é uma coisa puxa a outra. É a tal da agulha puxa a linha puxa a agulha. Você vai puxando, aí vai vindo razões, entendeu? É aquele negócio do quem procura acha. Já falei com vocês que eu trabalhei com policiais que abaixavam no carro e com uma lupa eles iam lá e encontravam qualquer defeitinho ou motivo para poder dar mais uma multa para a pessoa. Agora, isso para adicionar multas, mas para o inicial, para a parada inicial, o policial precisa de um motivo legal pra fazer aquilo dali. Porque imagina o quanto de liability não abre se um policial puder te parar só porque ele quer te parar. Achou uma mulher bonita, ele vai parar a mulher e só porque achou ela bonita. Existe um negócio chamado de profissionalismo também, a coisa não é bagunça. E essa questão do parar as pessoas, parar criminoso, essa talvez tenha sido a ideia inicial. Mas quando você tá numa situação de estar fora de status, o ideal é andar na linha certinho, porque qualquer motivo já é um motivo. Porque, sim, eles estão atrás, né, na sua grande maioria, de criminosos. Mas, veja só, um caso como esse, né, de um filho, um trabalhador, menino, qual a idade dele? 19 anos. 19 anos de idade. Quanto tempo de América? Nós estamos só fazendo 10 anos. 10 anos dos Estados Unidos, né? Ai, mas tá vendo? Independente dele ser trabalhador, dele tá indo visitar a mãe, dele tá indo pegar os amigos, independente disso, ele cometeu uma infração de trânsito, segundo o que o pai falou. E isso é motivo legal do policial entrar no status dele hoje em dia, né? E aí tá indo trabalhar, né? De repente aparece um agente alegando que também está trabalhando. que estava cometendo uma infração de trânsito. Exatamente. E que Que é uma infração que é uma atribuição que eles podem, né? Podem, A sim. doutora Hannah explicou isso, eu Sim. assisti É o trabalho deles. Eles têm essa atribuição, né? A atribuição, segundo eles, a infração de trânsito, segundo eles, seria por velocidade. Bom. E esse policial vai ter que provar isso na corte. Quando o processo todo for feito, ele vai ter que provar isso na corte, porque a coisa não é bagunça. Ele não pode simplesmente escrever o que ele quer num papel e correr o risco de botar a própria profissão, botar o próprio trabalho dele em risco. Tô dizendo que coisa errada não acontece? Lógico que não. Acontece muita coisa errada. Porém, pelo que ele tá falando, pelo que ele tá relatando aqui, tudo indica que não. Que o policial, infelizmente, teve sim motivo legal pra parar o carro. Naquele pedaço É ali. difícil, né? Ali é difícil você correr. Você tá vendo? É difícil, mas pode acontecer. E é essa hora aí que pode acontecer também do policial, que também está trabalhando, porque eu acho que aqui eles estão dando muita ênfase, né, realmente, na questão do filho dele estar trabalhando, mas o policial também está trabalhando. Então, todo mundo tem família. Aquele policial também tem família para sustentar e ele também tem as responsabilidades dele. Se ele não fizer o trabalho dele, quem vai perder o trabalho dele é ele. Então, nessa situação, quem vai ser a bola da vez. E a bola da vez, infelizmente, foi o filho dele. Assim como poderia ter sido o filho de outra pessoa, mas foi o dele. De todo modo, eles alegaram que houve uma infração de trânsito. Essa foi a infração que eles alegaram para ele. Para você entender, de repente, esse vídeo, é como eu falo sempre, né, gente, o vídeo vai para o universo. Quem está aqui entende a realidade, sabe como é que funciona, mas de repente você está num outro lugar, não entende muito. Quando você comete uma infração de trânsito, o que acontece? Você recebe um ticket, né? Um formulário, e ali você tem que preencher, né? Ele já vem preenchido, né? Com o nome do motorista, com a placa, etc., o número da carteira, e aí você pode pagar essa multa pelo correio, inclusive. Exato. Detalhe, você ainda pode recorrer se você considerar que aquela abordagem foi indevida, por exemplo. Se você não concordar com o que o policial disse, se ele falou, você estava acima da velocidade, você acredita que você não estava cometendo a infração que o policial disse que você estava cometendo, você pode sim levar esse policial pra corte. E aí o policial vai ter que ir lá na corte levantar a mãozinha dele e provar através, por exemplo, do laser, que é um certificado que o policial tem que ter daquele laser dentro do carro dele, do velocímetro dele, que precisa ser calibrado a cada 6 meses. Você pega um certificado de que a viatura foi calibrada, aquilo também fica dentro da viatura do policial, ou na questão da estimativa lá, que na maioria das vezes os policiais não usam. São só departamentos específicos que fazem isso, principalmente os que têm como missão principal reforçar as leis de trânsito. Para alegar que você está acima da velocidade. Fala, mas eu não tô. Ele vai te dar a multa, mas você ainda pega tem a a chance de multa. recorrer no tribunal. Você não vai ficar batendo boca ali com o policial, você vai pegar a sua multa,
com toda a educação do mundo e recorrer na justiça. Veja só como esse país é, né? E aí lá você alega que não correu, aí provavelmente o policial vai estar lá, vai ficar a palavra de um contra o outro, e o juiz vai decidir. Não é só a palavra de um contra o outro. O policial precisa ter todos esses documentos que eu falei pra vocês para apresentar para o juiz, mas mesmo assim o juiz dá a oportunidade de ouvir as duas partes e o que fizer mais sentido para o juiz é o que vai acontecer. Agora, essa coisa de achar, não, é só a palavra dele contra o outro lá, o juiz vai acreditar nele lá ou vai acreditar naquele... Não, a coisa não é bagunça. O policial precisa ter todos esses documentos com ele para poder apresentar lá na hora da corte. Claro que ninguém quer passar por isso, né? Um camarada para se livrar logo do problema, vou pagar logo essa multa e pronto, acabou. Fica mais barato. Fica mais barato, menos dor de cabeça no dia de trabalho, etc. Isso é o normal, é o comum aqui. Só que agora, né, por conta dessa questão, né, dessa política mais repressora do atual governo, até por conta de uma infração que foi alegada, por isso que a gente tem que colocar sempre nessa condicional, é o que se alega, né? E aí ele acaba sendo levado. A partir... Exatamente. É a questão de foi alegada, mas foi o motivo legal para parar. E aí agora, claro que vão fazer todo um processo lá. O ideal é não dar motivo. Por quê? Qualquer motivo, hoje em dia, é motivo para acontecer esse tipo de coisa aí. Desse momento em que ele é levado, né? Conta pra gente essa cronologia, o que aconteceu com ele, para onde exatamente ele foi levado? Então, ele foi... a partir do momento que ele foi, né, detido, foi levado, os dois meninos que estavam com ele pegaram a chave do carro dele, o carro dele ficou no estacionamento do storage, e eles foram correndo até minha casa e avisaram a minha esposa, e ela me avisou, foi do momento que eu já saí do trabalho para tentar resolver o que era necessário, correr atrás do advogado e tal. Não, você imagina a situação, gente. O garoto aqui há 10 anos, então ele tem 19 anos de idade. Ele veio pra cá com 9 aninhos de idade. Meu pai eterno, não sabe nem o que é o Brasil, sabe? Meu Deus do céu. E tudo isso. E o processo é o que mais pesa pra gente no coração, principalmente de um pai, é a falta de contato. Eu fiquei sem falar com o Caio, sem saber qual era a situação dele, até praticamente 8 horas da noite, que foi quando ele me ligou. Eu já sabia onde ele estava, porque eu comecei a monitorar o site da imigração. Doutora Hannah Crispin, que é a responsável pelo caso do Caio, que é a nossa parceira aqui. Que é parceira aqui, eu acompanho todas as lives que ela faz com você, todo mundo acompanha, muito competente. Então, a partir desse momento, ela já tinha disponibilizado aquele locator eyes, né, para você identificar onde está a pessoa que foi detida através do nome, porque a pessoa ainda não tem o Way, né? O doutor nem fala, eu também não falo a identificação. Sim. Então, assim, o Way File Number não tem. Que eu imagino essas 8 horas para um pai, né? O que deve ter sido essas 8 horas? Né? Veio na minha mente... Porque o cara pai conhece, você conhece seu filho. Claro. Eu até brinco aqui, às vezes, aqui, a gente está no estúdio, eu até brinco aqui quando eu falo do time de futebol americano no coração do seu filho. O time perdeu, o menino é o time do menino do Marcelão. Eu brinco, falo isso aqui no resumo esportivo. Eu conheço meu filho, então eu sei que apesar da idade, eu sei a pureza dele nessas situações. Aí então veio na minha mente todo o tempo, como que meu filho está pensando agora, o que está passando na mente dele? Será que ele acha que acabou? Será que ele acha que não tem ninguém por ele? Mas a minha família, Marcelo, a gente se reúne todos os dias, nós somos 5, sou eu, a Silvia, Guilherme, Vitória e o Caio. O Caio é o mais velho, o Guilherme, depois a Vitória. Nós somos membros da Igreja Batista Renovada, a gente não perde esse foco de jeito nenhum. Então a gente conversa e eu orientei. Caio, pode ser que algum dia, todos vocês, algum dia pode acontecer dessa situação. E quem ficar vai lutar. Eu fiz essa promessa para ele. Então eu sei do coração dele, eu imagino que ele sabia que eu poderia estar correndo atrás, mas é uma situação que, para mim que sou experiente na vida, foi difícil. Imagina para ele que tem 19, sem orientação naquele tipo de situação. Depois você conseguiu, enfim, um contato com ele, né? Sim. E aí como é que foi esse contato? Aí ele me ligou, eu perguntei, as primeiras perguntas que eu fiz para ele, se ele estava bem, se foi maltratado de alguma forma. Ele disse que não, ele disse que só foi levado, que ele ficou o dia inteiro com fome, ele ficou praticamente o dia inteiro sem, né, poder ir ao banheiro nem nada, porque vai recolhendo as pessoas, vai andando com elas por aí e na hora correta te direciona. Então eles levaram ele para Burlington, que é um centro de distribuição. Aí ele passou a primeira noite até que depois ele foi para Plymouth. Ok, Plymouth, nós estamos aqui, o quê? Coisa de 1 hora, mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos 55 minutos a 1 hora. 1 hora daqui de Framingham, né? E aí lá, nesse centro de detenção, né, que é específico para imigrantes ali no caso. Exatamente. Então ele não ficou ali misturado com gente, com crime comum, não. Só com imigrantes, realmente. Nem ali, em Plymouth,
pelo que eu tenho conversado com ele, ali tem celas, ali tem os agentes, né, que ficam vigiando, mas não se mistura com ninguém da pesada, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Ali estão só as pessoas que foram detidas mesmo e teve muita até facilidade para entrar em contato comigo. Então você, durante esse período, você continuou conversando com ele ali? Eu falei com ele todos os dias. Todos os dias e estava tendo acesso à comunicação, pelo menos isso. Todos os dias. Ele relatou como é que é esse tratamento lá dentro, como é que é o cuidado que esses agentes têm com quem está detido? Eles são ignorados. Eles são ignorados lá dentro. Não só lá dentro, como ali mesmo, quando é pego pela própria polícia. Você sabe por quê? A polícia, ela lida com todo tipo de gente. Eu entendo que quando você é cidadão de bem, você imagina que você vai ser tratado de uma maneira diferente por você não ser um criminoso. Porém, para a polícia existe a questão do profissionalismo e existe toda uma regra de procedimentos que a polícia precisa fazer. E aí não há diferença para a polícia. Se você é um cidadão de bem, se você não é um cidadão de bem, se ele te pegou por causa de um insulfilme, que foi o motivo inicial, digamos assim. Vamos dizer que fosse, tá? Não foi o caso aqui, mas vamos dizer que fosse. Se foi por causa de um insulfilme que ele te parou. E aí, no final das contas, ele viu que você não tinha status nos Estados Unidos. E aí, dali, ele já te encaminhou pra cadeia. E aí, ele foi numa outra situação aonde, não sei, ele pegou uma outra pessoa roubando ou fazendo alguma coisa assim. O procedimento é o mesmo sempre. Porque é um procedimento padrão. E isso choca as pessoas. Mas ainda é melhor que a coisa seja dessa forma, com profissionalismo, do que com tratamento especial. Porque aí o policial pode acabar dando um tratamento especial pro outro e não dando pra você. Tá entendendo? Então a melhor coisa que você faz é pedir pra que a coisa sempre funcione dentro do profissionalismo. Porque aí vai dentro de um padrão. No momento que você é a favor da preferência, aí começa a abrir margem para outras pessoas terem preferência e você não. Então é muito fácil, a gente gosta quando a preferência é com a gente, mas quando a preferência vai pro outro e não pra gente, aí é nessas horas que a gente prefere 1000 vezes que existe um negócio chamado profissionalismo. Depois que faz a identificação e faz tudo a forma, né? Passam pelas vestimentas necessárias para cada um, tem que usar, são iguais, igual a gente vê aí nos filmes, né, Marcelo? Uhum. Então, eles são totalmente ignorados lá dentro, mas lá dentro tem o protocolo onde provavelmente as pessoas que trabalham lá dentro seguem, tem um horário de refeição. É sempre a mesma coisa para todo mundo, independente do que um ou outro fez. É a mesma coisa para todo mundo. Tem o horário para dormir, então, hora tal tem uma contagem de presos. Até isso, nós que somos imigrantes e às vezes somos submetidos a essa situação, tem passar. Ele está passando por uma contagem de presos na hora do almoço. Então... Mas seria... Por que isso é coisa ruim? Não entendi. Essa questão de contagem de presos não deveria ser uma coisa boa? Para ter certeza de que tá todo mundo ali, que ninguém fugiu? Recentemente não teve caso do brasileiro aí que fugiu de uma penitenciária aqui nos Estados Unidos usando um movimento de Homem-Aranha ainda. Então, para isso, precisa ser feita a contagem mesmo, para proteção de todo mundo. Destratado por eles... Não chega a ser desumano o tratamento, né? Nessa situação... Eu não posso ser um hipócrita e falar assim, estão batendo, né? Estão maltratando. Isso não está acontecendo. A gente tem relatos aí de certos presídios de que realmente as condições são quase que sub-humanas, né? Reclama-se muito do tratamento desses agentes, tem gente até que é torturada. Comida, parece que é uma coisa... A comida não é boa, não. Ele reclama muito da comida. É porque a cadeia, gente, a comida, ela é feita pra te manter vivo e não pra você gostar. Eu sei que pode parecer meio seco o que eu tô falando, mas é isso aí mesmo. O trabalho deles é te manter vivo e não te dar uma comida que você gosta, que você tenha preferência. Aí entra a questão da preferência, a mesma coisa. Eles não sabem se você tem intolerância a isso ou se você tem não sei o quê. É isso aqui e acabou. Quiser comer, come. Se não quiser, não come. O tratamento é desse jeito. A comida não é boa. E também assim, nós, por exemplo, nós brasileiros, você tem a sua alimentação. Você chegou naquele lugar ali, a alimentação dos americanos talvez não é o que a pessoa está acostumada. Mas aí não tem como ter preferência. Cadeia desse jeito, não é não? Aí, isso aí eu acho que ensina também uma lição para muitas pessoas é aquilo dali que você tem e aí é aquilo dali que vai ser. Não tem muito essa preferência de eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo e não sei o quê. Não tem essa coisa. É isso aqui e acabou. Não, mas mas às vezes vem a comida estragada, né? Comida cedo, né? Ele reclama muito da comida lá dentro. A comida não é boa, não, mas é o que a gente tem. Aí eu falei assim, filho, você não pode ficar aí sem se alimentar. Exatamente. Então, segura sua bronca. Mete pra dentro pra se manter vivo.
É isso que tem que fazer. E essa é a intenção, esse é o objetivo deles. Dar comida pra você se manter vivo e não pra você gostar. Pai, eu vou comer. A gente sempre imagina, né, assim, do que pode acontecer, mas só quando passa pela situação, só quem passa que realmente sabe o tamanho da dor, né? É o que eu falo sempre, né? A gente pode ter empatia pela dor alheia, mas só quem sabe o tamanho dela é quem passa por isso, né? E eu fico imaginando, né, o fato de você nunca ter passado por uma situação como essa. Eu nunca imaginei passar por isso. Né? E quando a gente imagina e vem para um país que a gente sabe da situação, a gente até meio que encara, né? Se acontecer com a gente vai passar, vai superar. Agora não pega um dos nossos, né? Eu muitas vezes eu falei do meu coração assim, cara, eu preferia que tivesse pegado a mim do que eu já tô, cara, 51 anos de idade, estou carimbado da vida aí, você sabe como lidar com diversas situações, e a gente que é pai, você é pai, eu vejo, eu acompanho tudo que você fala a respeito do seu filho, o carinho, o amor que você tem por ele, né, e a forma como você leva, o que você faz para agradar. Então, assim, é fácil você se espelhar quando você é pai, e a gente tem que ter empatia, apesar de que eu tenho visto muitos brasileiros, acho que é importante frisar isso, que batalharam aqui, conseguiram cidadania, conseguiram o documento aqui para estar livres e, de repente, se viram contra a própria comunidade numa situação onde, eu entendo assim, se você acha que o que está acontecendo está correto, tudo bem, é o seu direito. Mas a partir do momento que você entra numa rede social ou num local onde está sendo postado sobre o seu povo que está sofrendo e você vem defender o outro lado dessa forma, isso já não entra no meu coração. Mas aí ele já tá, eu acho que falando na questão quase que como se fosse uma sororidade, tipo mulheres. Então eu não quero saber se a mulher fez alguma coisa de errado, se foi ela que bateu no marido, se foi ela que fez alguma maldade com a criança, se foi ela que roubou alguma coisa de alguém. Ela é mulher, então eu vou defender. Aí não é legal. Por quê? O ideal seria você ficar do lado do certo, né? E não cair nessa na questão de sororidade. Aí, como na questão, se é brasileiro, então, independente do que fez, eu vou ficar do lado do brasileiro porque é o povo brasileiro, que é o meu povo, independente se tá certo ou se tá errado. Isso não faz muito sentido, né? Apesar de eu entender a dor do pai, mesmo assim eu não concordo. Porque aí você para pra pensar, por que que seria, então, melhor acontecer com o filho do outro do que com o meu? Eu entendo que, como pais, a gente quer que as coisas não aconteçam com os nossos filhos, né? Porque dói menos se acontecer com o filho do outro, mas que não acontecer com a gente. Não acontecer com o nosso filho. Mas se o nosso filho fez alguma coisa, deu algum motivo pra alguma coisa acontecer, por que que eu vou achar que é o filho do outro que tem que pagar e não o meu filho? Porque todo mundo tem família, todo mundo tem alguém que goste daquela pessoa, o pior que ela seja. Aí fica complicado isso de ficar a favor dessas preferências, assim, se é brasileiro, então vou ficar do lado dele, independente do que se o que ele fez estava certo, se não estava certo, se infringiu a lei, se não infringiu a lei, é brasileiro, tô do lado dele. É a mesma coisa essa questão de mulher aí, é complicado. Minha mente, como se isso fosse uma coisa boa. A empatia, ela tem que... A empatia, eu acho que é muito diferente da pessoa chegar e ser a favor ou contra alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho empatia, eu entendo perfeitamente a dor que esse pai tá passando, porque eu já levei muitas pessoas presas. E muitas pessoas que eu tava levando presas eram pais de famílias, eram filhos, eram maridos, eram irmãos, mas eu tinha um trabalho a fazer. Por quê? O meu trabalho como policial era de reforçar a lei. E se a pessoa infringiu a lei, aí era o meu trabalho de ir lá e levar a pessoa, por pior que fosse. De famílias que são famílias de bem, Quebradas, são famílias que são trabalhadoras, né? E aí, claro. todo vídeo eu preciso fazer esse disclaimer. Você já deve estar acompanhando o canal, então você já viu outros vídeos. Todos eles eu preciso bater, por quê? Porque sempre vem gente de paraquedas. Que é o meu caso aqui, é a primeira vez que eu tô assistindo o canal dele. E aí achei legal pra poder vir reagir pra vocês, mas eu não sei, não sabia até esse exato minuto aí desse vídeo aqui, eu não sabia nem o nome dele, Marcelo. Entende como é que funciona aqui nos Estados Unidos. Essa sociedade foi forjada pelos imigrantes. Nós estamos numa cidade que, se não fosse pela mão de obra do brasileiro, não vou nem dizer do imigrante, do brasileiro, esta cidade aqui estaria absolutamente entregue à marginalidade. Então, mas aí como é que a gente atribui a marginalidade não ter tomado conta da cidade por causa da mão de obra do brasileiro e não por causa do serviço da polícia? Complicado isso daí, viu? Complicado mesmo. Eu entendo, claro, que a comunidade brasileira, meu Deus do céu, faz muita diferença na vida de muitas pessoas, assim como todos os imigrantes. Afinal de contas, os Estados Unidos, ele não gira em torno do umbigo do brasileiro, né? Que tá morando aqui. Mas existem muitos imigrantes aqui que fazem a diferença na vida de todas as pessoas.
pessoas. Mas o mal da gente é achar que a gente é muito especial, infelizmente. Essa cidade, ela se ergueu por conta do trabalho do brasileiro. Então, esse país, ele foi leniente com essa mão de obra por décadas. Tanto que eles criaram um número específico para que essas pessoas pudessem declarar os seus impostos. Eles diziam assim, bom, vocês estão ilegais aqui, mas que pelo menos então vocês paguem impostos. Então, essa sempre foi a relação. Mas por que não se legalizou? Porque o país não permitiu isso. Em um dado momento da vida, aconteceu um atentado, não sei se vocês lembram, lá em 2001, né, e que ali minou qualquer possibilidade de um entendimento de que esse país precisava passar por uma reforma migratória, criando condições mais claras, mais justas para esses trabalhadores. Então, desde então, se discute quando isso vai acontecer. Já são 24 anos, praticamente, disso, né? Isso. Então, mas está aqui há mais de 20 anos e não conseguiu por conta do país que não permite. Eu conheço pessoas que estão aqui há mais de 20 anos e nunca foram no Brasil, nunca conseguiram se legalizar, não falam inglês. Pessoas que eu, sinceramente, não sei como é que conseguem, sabe? Mas vivem sempre no meio dos brasileiros. Mas, enfim, estão aí até hoje lutando, mas não conseguiram se legalizar. O que acontece? Você está se referindo a esses brasileiros? Muitos desses brasileiros conseguiram os seus documentos, vai saber como, né? E, de novo, eu tenho que frisar, não estou aqui para ser moralista de goela. Porque independente de como cada um foi lá e conseguiu o próprio documento, o que interessa é que ele passou por um processo para conseguir aquele documento e foi aprovado pelos profissionais da imigração. Então, realmente, ninguém tem que apontar o dedo para a maneira que cada um conseguiu o documento aqui, não. Isso é fato. Corre, você conseguiu se legalizar bonitinho, vai saber como, 5 minutinhos de zap, eu descubro isso, né? Mas que isso? Não entendi. 5 minutinhos de zap, eu descubro isso. Mas por quê? É pra ficar com medo? Se a pessoa tá legalizada, não interessa como que foi ou como deixou de ser. O que interessa é que ela passou por todo o processo e foi aprovado. Mas eu tô falando, o brasileiro, ele tem dessa mesmo, desse negócio de, essa coisa de eu posso tal coisa contra você, porque eu tenho documento nos Estados Unidos. Ih, gente, pelo amor de Deus. Você quer continuar sendo moralista? Então depois você preste contas aí, né, com quem você tem que prestar, que não vai ser aqui nesse plano, quem sabe. Então eu só acho que... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem o que eu digo pra essa situação aqui, sério. Eu acho que ele tá falando do pessoal que fica metendo pau em brasileiro. Que acha que só porque deixa eu tentar ver por essa maneira, tá? Que só porque a pessoa se legalizou, ela se acha no direito de apontar o dedo pro que não é legalizado. Isso realmente é fucked up. Tá completamente errado fazer isso. Porque cada um tem uma história aqui nos Estados Unidos e cada história deve ser respeitada. Agora, essa coisa do zap aí me pegou meio que de surpresa aqui. Você vomitar a moralidade quando você passou por situações aqui semelhantes, aí para você se livrar dessa situação, você deu teus pulos, aí é demais. Né? Aí é difícil entender. Ué, mas aí cada um é responsável pelos pulos que dá. Isso é outra coisa que eu não consigo entender. Gente, tá calor pra caraca aqui dentro agora. Meu Deus! Eu moro na Flórida, tá? Blá, blá, blá. Eu moro na Flórida, tá? Pra quem não sabe, e eu gravo os vídeos de dentro do armário da minha filha. Então eu ainda tô esperando, meu canal é muito novinho, tô esperando ainda ter um retorno do meu canal pra eu poder investir num ar-condicionado portátil, pra eu colocar aqui dentro do armário. Mas eu sei que existem pessoas de bem e existem as pessoas que não são. Mas aí você não precisa se importar com pessoa que não é. Se preocupa só com quem é de bem e quem quer o seu bem. E com certeza é a maioria que quer o seu bem. Todo mundo que já passou por situação imigratória nos Estados Unidos, gente, consegue, no mínimo, entender o sofrimento que ele tá passando aqui, sabe? Do filho dele ter sido levado. Principalmente tendo vindo pra cá como criança. Não sabe nem o que é o Brasil. Imagina a situação desse menino. Por quê? Um menino de 19 anos, ele é um bebê. Então eu consigo entender perfeitamente a dor que ele tá passando aqui. Mas a forma que cada um deu os seus pulos pra conseguir o documento, isso é problema de cada um. E nada disso deveria ser um negócio das pessoas usarem também do seu status para poder falar assim, porque eu posso descobrir como é que você veio pra cá e não sei o que, ou qual é o seu status, como você fez os seus pulos aí pra você conseguir o seu documento, não sei o que. Eu não acho isso legal, porque às vezes a gente acha que só a gente tem contato com pessoa de imigração ou disso, daquilo, mas os outros têm também. Então a gente não é tão especial quanto a gente acha, sabe? Deixa o outro viver a vida dele lá. E se ele não concorda com você, se ele acha que o que tá acontecendo com você é mais que merecido mesmo, deixa ele achar que diferença que ele vai fazer na sua vida. Para pra pensar. Eu acho que no momento que a gente foca no que realmente importa, a gente consegue dar os nossos próprios pulos pra conseguir resolver a nossa situação. Do que a gente ficar focando em quem não interessa, quem tá cagando pra gente. Se a pessoa tá cagando pra gente, por que a gente vai dar valor a ela? A gente tem que cagar de volta, pô. E eu prefiro estar cercado das pessoas que são do bem, Marcelo. Claro. É isso.
Tem pessoas que não precisam saber da sua vida, tem pessoas que não precisam saber dos seus problemas. Pois é, mas você tá aqui na internet, né? Pra poder falar do problema. E aí a gente tá aqui, você tá abrindo a oportunidade para as pessoas opinarem. E é exatamente isso que vai acontecer. No momento que você traz pra internet, você não pode achar que todas as pessoas vão concordar com você. Muitas pessoas vão estar contra. Muitas pessoas vão torcer contra. Mas você precisa focar em quem se importa com você. Quem tá ali pra poder segurar na tua mão e ir junto com você, passar por esse vale aí com você. E caga pra quem tá cagando pra você. E elas estão ali torcendo pra você cair. Claro. E essas pessoas que estão torcendo pra você cair, você já tem como detectar e vai tirando um pouquinho. Você tem rede social, bloqueia. Faz isso e pronto. Não, e aqui pessoas nesse que vêm. vídeo, disclaimer, não vem aqui comentar groselha, porque vai ser bloqueado aqui. E você Não vai tá me dar certo. view, né? Que aí vai monetizar o vídeo. Vou agradecer. Vou agradecer o seu view, mas você vai ser expulso daqui. Porque então não perca seu tempo, poupa o nosso tempo. Se você vier aqui para comentar groselha, né? Não faz o menor sentido. Ninguém quer saber a sua opinião, né? Mas, gente, mas se o cara... essa coisa que eu não entendo. Se o vídeo foi postado pra poder relatar algo que aconteceu, como assim você não quer a opinião das pessoas? Para pra pensar, realmente você tá monetizando o vídeo e você tá tendo um engajamento com esse vídeo. Porque quanto mais visualizações e mais comentários, mais engajamento tem o vídeo, mais o vídeo vai ser entregue e mais possibilidade de talvez conseguir ajuda ele tenha. Então os haters, eles ajudam. A gente gostando ou não de ler mensagens que realmente eu sei, deixam a gente muitas vezes desconfortável. Só que eles ajudam também. Então você falar... Não faz o menor sentido. Ninguém quer saber a sua opinião. Aí, você tá vendo? Ninguém quer saber a sua opinião. Não é legal isso. O ideal é você querer saber a opinião das pessoas. Porque aí o vídeo vai ser entregue, porque aí você tem mais engajamento e o vídeo é entregue pra mais pessoas e mais possibilidades ele tem de conseguir ajuda de alguém. Eu digo isso, gente, porque eu já passei por situações onde eu tava completamente desconfortável de chegar na internet e falar alguma coisa, porque eu ia ser julgada. Muitas vezes que eu compartilhei o que eu tava compartilhando, eu não apenas recebi hate, mas eu recebi muita ajuda em situações complicadíssimas que eu tava passando na minha vida. Então caga pro hater, caga pro hater. Né? Que seja algo que vá para essa linha desse moralismo aí tosco, né? É o que mais tem. A internet internet é um lugar lotado de imperfeitos querendo a perfeição dos outros. Isso aí faz parte da internet. É a internet. é que imigrantes continuem aqui trabalhando e dependendo dessa mão de obra, né? Inclusive coletando dinheiro desses imigrantes, porque muitos negócios são feitos aqui, não são só impostos, não. Muitos negócios, tudo aqui é movimentado também e os imigrantes fazem parte dessa economia. Sim. Chega um dado momento, vem um presidente, não quero mais ninguém aqui. As coisas não funcionam assim. Não é tão fácil. Não, mas ele não falou que não quero mais ninguém aqui. Ele apenas está reforçando as leis que foram negligenciadas durante muitos anos aqui. Mas é o que eu sempre falo, as pessoas gostam muito das leis dos Estados Unidos, eles gostam da maneira como as coisas funcionam nos Estados Unidos e tal, quando é para os outros. Quando o negócio tomba pro nosso lado, aí a gente já não gosta tanto. Aí já não fica o negócio tão legal, sabe? Complicado. Não é tão fácil assim. Claro. E, bom, é fácil entender que poderia ter uma forma diferente. Igual eu tenho batido na tecla. Se for tirar daqui as pessoas que estão cometendo crime, as pessoas que não tenham uma razão e que as coisas que elas fazem implicam na permanência dele aqui, qualquer um vai aplaudir. Não importa quem esteja sentado na cadeira do presidente, lá, Claro. se é o atual, se é o anterior, seja quem for, todo mundo vai aplaudir. Ninguém quer pessoas de má índole que vêm aqui para beber e dirigir e atropelar, seja americano, brasileiro, seja lá quem for, tirar uma vida. Ninguém quer ninguém de outro país aqui para roubar. E os Ninguém fugitivos quer. também, muita gente que foge do seu país de origem, já com condenação, inclusive, vem tentar se esconder aqui. Ninguém quer esse Ninguém tipo de quer. imigrante aqui. Claro. Todo mundo vai aplaudir essas retiradas. O questionamento que eu trago do coração de um pai é... Não, eu não estou falando especificamente do Caio, Marcelo. Sim. Eu estou falando no geral. Se você tem a possibilidade de pegar a identidade de uma pessoa ali, olhou, você paga seus táxis? Sim. Tá aqui em situação ilegal. Ok. Tem crime algum? Puxou lá, vamos dizer na linguagem policial agora no Brasil, eu conheço bastante, ligado? Puxou a capivara lá. Não tem nada. Vai embora. Não, mas não é assim que a coisa funciona, gente. Pelo amor de Deus. Tudo aqui que um policial faz é gravado. E ele tem um serviço a fazer. Se ele não fizer o serviço dele, o que vai estar gravado na câmera vai ser ele agindo de forma preferencial, seja lá por qual razão.
A coisa não pode acontecer desse jeito. Então, o policial, muitas vezes, ele não quer fazer o que ele tá fazendo. Quantas vezes eu não queria fazer o que eu tava fazendo? E muitas vezes eu quase que nos olhos, eu queria passar a mensagem pra pessoa calar a boca dela, pra exercer o direito dela de permanecer calada. Mas ela falava. No momento que ela falava, a minha câmera tava rolando. E mesmo se a câmera não estivesse rolando, eu ainda tinha um serviço a fazer. Existe um juramento que você faz. Pra você conseguir ser policial nos Estados Unidos, é um treinamento muito difícil pelo qual você tem que passar. Não dá pra você passar por tudo aquilo dali e no final das contas você ficar com receio de fazer o que você tá sendo pago pra fazer porque você sente que você tem que dar alguma preferência pra alguém. Existe até onde um policial pode ir na questão de quebrar o seu galho. Mas existem outras coisas que o policial não pode fazer nada. Ele só tem que te levar e acabou, porque é o trabalho dele. Então esse é o problema também. Eu acho que quando as pessoas não respeitam o trabalho do policial. Agora você imagina, o policial vai lá, passa por tudo que ele passou, ele tem a vida dele, a família dele pra sustentar. Aí, no final das contas, ele resolve dar preferência pro outro porque, não sei. Era pra eu ter levado preso, né? Mas aí eu tinha como obrigação fazer tal coisa com esse cidadão porque essa é a consequência desse ato aqui. Mas eu não vou fazer porque eu tô com pena. E aí passa desse limite que o policial tinha até ali pra ele poder tomar aquela decisão. Porque muita coisa aqui nos Estados Unidos é discretional pro policial. O policial é quem decide o que ele vai fazer. Mas até um certo ponto. Daquele ponto ali pra frente, ele é obrigado a fazer o que ele tem que fazer. Gostando ele ou não, gostando a outra pessoa ou não, ele tem um trabalho a fazer. Essa parte aí que eu vejo que o pessoal tem uma dificuldade muito grande de aceitar. É chato? Mas infelizmente é o trabalho dele. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas parece que é um negócio que you just can't say enough. Você não consegue falar o suficiente, porque parece que é uma coisa que por mais que você bata na tecla, as pessoas simplesmente não entendem. Opa, Sim? você Yeah. tem alguma coisa errada aqui pra você? Porque aqui a gente sabe que a justiça americana tem o contato com a justiça brasileira, com os países, que é um acordo entre países para saber. Sim, mas existe uma política, não apenas existe a lei, mas existe a política do departamento, que ainda é muito mais restrita do que a lei do estado aonde esse policial está trabalhando. Se dentro do departamento de polícia foi feita uma reunião onde eles falaram, tal coisa se acontecer, você tem que fazer isso, isso e isso, por mais que o estado deixe o negócio um pouco mais livre, aí do policial se não fizer. Ele vai perder o emprego dele. Quem tem crime lá e quem tem... Eu falo isso há anos, né? Eu trabalho com comunicação já há mais de 20 anos, cobrindo imigração já há mais de 10 anos, você já me acompanha de algum tempo. Legal, vou acompanhar o canal dele agora, a partir de agora. Eu falo que como pode, nos tempos de hoje, né, com a tecnologia tão avançada, os sistemas não serem integrados, né? Claro que existe muito jogo aí de interesse por trás, gente. É muita corrupção que rola na fronteira. Vocês acham mesmo, né, que você paga um coiote, esse dinheiro vai para aquele coiote ali? É toda uma rede que é sustentada por esse business, né? Então é muita gente, até políticos por trás também, né? Se você for a fundo nessa história, você vai ver que tem muita gente levando vantagem. É um negócio bilionário, né? Com certeza. Então, a corrupção ela vai continuar existindo. Mas o filho dele não foi parado na fronteira, ele foi parado em outra situação. Então é outra história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Oh, meu Deus. Outra coisa é outra coisa. A diferença é que aqui ela é encontrada e é punida. A gente sabe isso, mas eu não quero entrar no ramo de política nessa situação. Eu quero só fazer o mesmo clamor que eu fiz numa carta que Deus colocou no meu coração, que eu disse, quem vai defender a gente nessa situação? Por que tá as autoridades que deveriam... Não estou falando para ela bater de frente, não, porque bater de frente trouxe isso para cá. Mas existem formas legais de você agir para que essa coisa não aconteça da forma que está sendo. São vãs. Pois é, verdade. Mas, infelizmente, como a coisa tá acontecendo do jeito que tá acontecendo, motivos não podem ser dados, gente, pelo amor de Deus. Se você tá assistindo esse vídeo aqui agora e você acha que a coisa pode ser bagunça, tipo, não vai ser desse jeito, eu já expliquei em alguns outros vídeos aqui como que é a cadeia aqui, como que o sistema daqui funciona, como que não existe misericórdia aqui. Eles não estão nem aí, nem pra mim, nem pra você. Eles não estão nem aí. Então é uma coisa que realmente eu entendo que é muito difícil da gente entender, da gente querer aceitar, mas é o que é. Trabalhos sendo parados. São pessoas que estão indo para o trabalho ou retornando do trabalho. Pessoas que estão indo... Pois é, mas o policial também está fazendo o trabalho dele, gente. Qual é a parte disso aí que eu não consigo entender? O porquê que as pessoas não conseguem entender é olhar pro policial como se ele fosse um inimigo. Ele não é um inimigo, ele está apenas reforçando a lei que ele fez o juramento que ele ia reforçar no dia que ele conseguiu lá o emprego dele. Então eu acho que as pessoas também têm que respeitar esse lado aí do policial
e das leis do país e das pessoas que são responsáveis por poder fazer essa retirada, por mais que doa na alma da gente. Eu tô sentindo dó desse pai aqui, eu tô com... Eu não sei nem se dó é um sentimento bom de ter, mas eu consigo entender a dor dele. Porque eu imagino um filho meu numa situação dessa. Principalmente um filho que já tá aqui nos Estados Unidos há tanto tempo que não sabe nem o que é o Brasil. Mas lei é lei. O negócio é preto no branco. Não tem muito meio termo nisso daí. Não tem como. Não tem... É chato. Eu sei, é chatíssimo. Mas é o que é. Não. E às vezes a gente também, gente, deixa eu falar um negócio aqui também. Às vezes a gente também tem tendência a achar assim, tal coisa que tá acontecendo comigo é uma injustiça muito grande, não sei o quê. Deus sabe de todas as coisas. Tudo que você passa nessa vida, ele tá ali junto com você. Ele sabe exatamente o que tá se passando com você. Entende a sua dor, entende o seu sofrimento. Só que muitas vezes ele permite que você dê um passo pra trás pra poder dar 10 pra frente. Então, eu acho que confiar no processo. É muito fácil a gente falar, vamos ter fé, até você precisar ter fé. Aí onde é que tá a fé? A fé vai pro buraco. Não, agarra na única coisa que você tem. Nesse caso, que é a sua fé, e que isso seja uma situação onde ele esteja fazendo isso, dando um passo pra trás pra poder dar 10 pra frente, e a vida desse jeito mesmo, cheia de burdoada, cheia de lapada. Mas aí a gente vai enfrentando e vai passando por isso, e vai, no final das contas, acaba dando certo. Você só precisa focar nisso daí. Veículos para tirar. E em agradecer. E em agradecer mais e murmurar menos. São pessoas que estão indo para o trabalho ou retornando do trabalho. Pessoas que estão indo, namoram veículos para tirar carteiras sendo detidas. Entende? Então, assim, é uma situação que você... eu acho que ele tá falando no caso de pessoas que o ICE tá fazendo a abordagem lá direta pra pessoa, né? Não é questão de violação de trânsito. Entendi o que ele tá falando. Entender. E eu carrego uma frase há muito tempo, Marcelo. Se você quer fazer justiça cometendo injustiça, você está sendo errado, você está sendo injusto. Tá anulando, né? Porém, mas entendo, mas também existe a questão do trabalho. Então, aí não é uma injustiça. Se esse é o trabalho do cara, aí não tem como a gente falar muita coisa, não. Não tem necessidade de você tirar pessoas que daqui... Vão chegar as pessoas ali que são os haters, né? Você conhece bem. Mas é status aqui. Cara, se você tá aqui e não tá fazendo mal a ninguém, você não é criminoso. É troca, gente. É troca. Com certeza, eu concordo com ele. Que existe... Gente, o que seria dos Estados Unidos se não fosse as pessoas indocumentadas que trabalham aqui fazendo muita coisa, a maioria das coisas que americano nenhum se dispõe a fazer. E os imigrantes ainda fazem isso com excelência. Os Estados Unidos não seria nada. Mas a gente tem que focar no lado positivo da coisa. Vamos ver o que a gente pode tirar de positivo disso. Eu digo isso porque de toda a situação da vida, seja ela qual for, a gente tem como tirar lições até do que não fazer. Então tudo, por pior que seja a situação na vida, existem lições que a gente pode tirar daquilo dali. A pessoa que tá aqui, tá trabalhando, tá contribuindo também. O dinheiro, a maior parte do tempo aqui, a Tá grandíssima maioria, que o dinheiro fica aqui. Uhum. Não pense você que a galera vem pra cá. Sim, vai ter uma galera, uma porcentagem, e todo o dinheiro que faz aqui vai querer mandar pro Brasil. Mas não consegue, sabe por quê? Porque tem que pagar aluguel, tem que andar de carro, tem que pagar gasolina. Caríssimo, caríssimo. Comprar roupa. Esse dinheiro tá ficando aqui. Aí sobra ali uma lapinha, $500, $1.000. Tá mandando pro Brasil, é o que sobra. É o que sobra. A maior parte tá aqui. Porque já foi coletado tanto. Se um sujeito ganha $1.000, né, 900 ficam aqui por semana. Exato. Né? Então, tá tudo aqui esse dinheiro. Né? Então, para de ficar vomitando moralidade e tente entender como é que funciona essa sociedade americana. Né? O Aires, para a gente já se encaminhar aqui para o final, como é que está a situação do seu filho hoje? O que você tem de atualização em relação ao caso dele? Marcelo, uma coisa que muito me tirou do sério é que o Caio, no lugar onde ele está, hoje ele foi transferido para Virgínia. Hoje, que eu digo, atualmente. Já está lá já há quase mais de uma semana. E lá ele pegou uma gripe lá dentro, tomou banho e saiu, pegou uma friagem, garganta já inflama na hora, você já percebe que já deu alguma coisa ruim. E reclamou comigo durante o dia que ele começou a sentir mal, sentir febre. E durante 5 dias ele pediu, por favor, que eles pudessem medicá-lo. E ele foi ignorado completamente. Meu Deus. Ele foi levado para dentro da enfermagem, da enfermaria, mas isso é porque é um padrão lá dentro que você tem que trazer as pessoas, dar uma geralzinha, ver que está tudo ok, te manda embora. Ele foi por 2 vezes na nurse.
na enfermeira. E ele disse, olha, eu já pedi por papel, como é o padrão aqui, já conversei com algumas pessoas, eu estou passando mal com febre, calafrios, garganta inflamada. Ah, é por causa, muito provavelmente, do abuso de remédios. Aí eles evitam dar merda. Por exemplo, no meu treinamento militar, a gente não podia usar nem spray de cabelo, porque eu já fui do exército dos Estados Unidos, pra quem não sabe. Não podia usar spray de cabelo, porque até spray de cabelo os americanos usavam pra poder ficar high, né, se drogarem. Então, isso é só um exemplo das coisas que eles não deixam, porque o povo tem tendência a fazer coisas mirabolantes com aquilo dali mesmo. E foi totalmente ignorado. E quando ele disse, falou assim, não, você está aqui só para uma checagem. Isso aí a gente vai olhar depois, se der. Essas são as palavras que foram usadas com ele, que ele falou comigo. Quanto tempo ele já está preso? Ele está desde o dia 8, hoje é o dia 16. E hoje é o dia 27 de maio de 2025. No dia Exato. 24. E esse vídeo aqui foi postado há 2 dias atrás. Aí ele foi preso no dia 8. Ah, 24 de maio que ele tá falando, que foi gravado esse vídeo aqui. Então já são 16 dias de angústia, né? 16 dias de angústia, Marcelo. Dia das Mães, passou aí. Desculpa. Primeira vez que a minha esposa passa o Dia das Mães sem ele. Dia 4 de junho é aniversário dela. Eu espero em Deus que ela não passe o aniversário dela sem ele, que a gente possa conseguir tirar ele de lá. Eu tenho conversado com ele e eu tenho dito a ele, filho, muita coisa vai acontecer para te tirar do sério. Se eles falarem que vão te mover, você dá a sua mãozinha e fala, o G me move. Uhum. Para onde vocês quiserem. Jamais vá contra. Jamais. Eles disserem que vai, só eu digo, como a doutora Hanna disse, não assina nada, porque realmente desassinar, usei o mesmo termo que ela disse, desassinar é difícil. Uhum. E a gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui também, que eles fazem muitas vezes você assinar a deportação voluntária sem você saber, parece, pela informação que a gente pegou que eu peguei, né, no caso, pelo chat GPT que eu mostrei em um dos meus vídeos aqui. Tenho falado, dado força para ele como pai, conversado, falado, fica firme, porque eu te fiz uma promessa um dia lá, todos nós sentados na nossa cama, que se acontecesse com algum, por exemplo, se acontecesse com vocês, eu ia dar o meu sangue. Marcelo, até a minha última gota de sangue. E dentro das leis, eu vou fazer para tirar meu filho de lá. Se Deus quiser, ele vai sair. Arranca um pedaço da gente, né? Exatamente. Tira o chão. Mas eu sou servo de Deus, Deus coloca o chão para mim. Uhum. Eu clamei que você que está ouvindo, você não acredita em Deus, você não tem religião, seja lá o que for, a sua metodologia em relação ao seu pensamento, se você é cristão ou não. Eu não estou pedindo para você fazer nada diferente, a não ser clamar por uma família, por um menino de 19 anos, que não tem crime algum, que é o primeiro trabalho dele, estava indo trabalhar no primeiro trabalho, que ele já estava há mais de um ano, me insistindo, pai, eu peguei o meu W2, eu quero pagar os táxis. Já estava agendado na segunda-feira para fazer o primeiro táxi dele. São os impostos, né? Para você são os impostos. W2 é um formulário que você recebe quando você trabalha, né? E ali, com base desse formulário, você declara o seu imposto. Exato. Ele já estava, ou seja, fazendo tudo o que é correto para andar na lei. E agora está lá. Agora está melhor, sabe por quê, Marcelo? Os próprios outros detidos que estão do lado dele, e alguns que estão lá há mais tempo, que não têm família aqui fora e não assinam a carta de deportação, ficam lá. Que já foram atendidos outras vezes, tinham remédios disponíveis, medicaram. Isso é uma automedicação. Isso não poderia acontecer. E medicaram, e graças a Deus, ontem ele falou Como é que é? Volta aqui, que ele falou? Que já foram atendidos outras vezes, tinham remédios disponíveis, medicaram. Isso é uma automedicação. Entendi. Eles tinham remédio deles e aí eles deram remédio para outras pessoas. Entendi o que ele falou. Você tá vendo? Muito provavelmente é por isso que os outros acabam pagando pato. Acabam com os que estão com problema realmente, não conseguem um remédio por causa de comportamentos como os desse daí. Complicado. E medicaram. E graças a Deus, ontem ele falou assim, pai, agora, depois de 5 dias totalmente ignorado, eu tô 98% melhor. Ah, ele tomou o remédio do outro. Entendi. A gente tenta aí buscar conforto, melhorou, né? no momento do caos, né? Então, quando a gente tem algum paliativo, né, a gente já pelo menos já comemora, né? Imagina, Marcelão, só para... Claro, fica à vontade. Imagina você ter uma rotina com seu filho, que eu sei que tanto você ama, que eu vejo. Imagina você na sua rotina, você sabe que seu filho vai entrar na sua casa e de repente, 8 horas da noite ele chega do trabalho, a porta não abre para ele chegar. Você acorda no meio da noite e vai lá ver se o seu filho tá tudo bem à noite. Eu acordo 3 horas da manhã, paizão ele, hein? Eu vou lá e a cama dele tá vazia. Porque tiraram ele. Eu entrei de visto, eu e minha família. Eu não me vejo diferente de ninguém. Mas ninguém aqui é diferente de ninguém. Ninguém tem que olhar a ninguém como diferente de nada, porque no final das contas, todo mundo aqui é comedor de arroz e feijão, um igualzinho ao outro. Seu filho, você, eu, o policial, é todo mundo igualzinho. Dizem que isso conta a favor.
Se conta a favor, tudo bem. Mas eu e ele, nós viemos de visto. Eu gostaria de sair daqui pela porta da frente. Você vai sair. Eu estou repetindo aqui, eu não estou falando que quem veio para o México, cai, que seja diferente. Eu me vejo igual. Só estou citando a diferença que eu estou falando assim. Eu escolhi essa forma de vir assim. Eu quero sair daqui assim. Mas aí eu acho que é mais uma questão de pride mesmo, do ego dele, de falar assim, não, eu entrei pela porta da frente, vou sair pela porta da frente. Mas isso não vai, no final das contas, eu acho que determinar o sucesso dele, o sucesso do filho dele, independente de por onde for sair, se é que vai sair. Tomara que não saia, mas se for pra sair, independente de como saia, o negócio é ter orgulho de quem é, ter a consciência de que tudo tá indo de acordo com os planos de Deus e acabou. Comigo, se ele quiser ir comigo, ou de qualquer forma. Eu acredito que o Caio vai voltar para casa. A doutora Hanna é muito competente e eu tenho um Deus forte junto comigo e muita gente, Marcelo. Você, Leandrinho, eu não posso citar muitos nomes, que vocês acabam sendo injustos, mas todos vocês que sabem e que formaram um exército gigantesco em favor do Caio, em favor da minha família. Eu tenho recebido ajuda financeira, porque eu não posso trabalhar todos os dias, Marcelo. Ontem você me ligou, eu estava trabalhando. Eu não consigo trabalhar todos os dias porque eu preciso correr atrás das coisas. Tem que ficar... Então eu tenho recebido até ajuda financeira de muitos amigos para me ajudar a correr atrás dessa batalha. Isso que você está fazendo aqui é um serviço gigantesco em favor da nossa comunidade, para a gente se tranquilizar, não correr atrás, não ficar ouvindo terrorismo nem fake news. Busca a verdade, igual Marcelo busca, Eduardo busca, Leandrinho busca, Evelyn traz, eu vejo todo mundo que faz. Ouçam quem está falando a verdade, sai dos terrorismos. E vamos saber que tem muitas famílias quebradas, como a minha esposa, que está em silêncio. Eu imagino. Porque é uma mãe. Eu imagino. Eu acredito que a gente vai vencer. Se Deus quiser. Quando eu falo, quando um membro da família é levado, a família fica dilacerada. Eu sou o pai, Marcelo. Eu acho que você pensa assim. Se o seu filho tiver... Se uma professora vai chegar em você e falar assim, seu filho está fazendo isso. Eu acredito que você pensa igual eu. Você não vai chegar lá e confrontar ela. Primeiro você vai confrontar ele. Por isso que eu digo que a gente sabe o filho que a gente tem. Primeiro eu vou confrontar. O que você está fazendo? Estou fazendo isso. Você está errado. Mas aí por que você não falou nesse caso que ele estava errado por ele estar acima da velocidade? E que existe essa possibilidade, como eu falei, do policial ter visto a velocidade dele lá atrás, a milhas de distância atrás, mas só parou ele na hora que o carro tava parado, porque ele não tem obrigação nenhuma de parar lá atrás, entendeu? Então, se ele age dessa forma aqui, eu acho que seria legal ele falar pra ele, cara, você tava errado, você não devia estar dirigindo acima da velocidade. Ele poderia falar isso pra ele também. É assim que eu tô. Mas de que adianta também... sério, de que adianta chutar cachorro morto? De que adianta falar isso pro garoto agora? Você pode falar, muito bem, olha, isso aqui não foi legal que você fez e tal, mas vamos focar nesse lado aqui, não dá muita ênfase ao problema. Foca na solução. Eu sou a favor disso daí. Sempre focar na solução. E agora vamos lá ouvir o lado da professora. Então eu sou assim, eu quero que os meus filhos sejam respeitadores. Eu sei o filho que eu tenho, você sabe o filho que você tem. Claro. E essa história também, mas deu azar, tava no lugar errado, na hora errada. Ele tava indo trabalhar, gente. Que hora errada é essa? Mas aí o policial também estava trabalhando. Aí não tem como, assim, a gente colocar esse aqui é mais do que esse daqui. É complicado isso. É errado é esse. Se ali é o lugar errado... Ele estava indo trabalhar, não estava indo pra balada. Mas independente de onde que ele estava indo, se ele estava indo trabalhar, se ele estava indo na casa da namorada, se ele estava pegando a mãe no supermercado, estava indo pegar pão na padaria, não importa. O que importa é que ele precisa de dar um motivo legal pro policial parar ele. E ele deu. Se ele tivesse no limite de velocidade ou um pouquinho abaixo, já não teria tido esse problema. Agora, outra coisa também que muita gente não sabe é que você andar muito abaixo da velocidade, impedindo o fluxo normal dos carros, também é violação de trânsito, tá? O ideal é você não andar acima da velocidade e definitivamente não muito abaixo da velocidade. Tenta ficar ali entre 5 milhas por hora, entre o limite de velocidade e abaixo do limite de velocidade, para também não dar motivo para esse outro caso acontecer. Não indo passar perna em ninguém. O menino estava indo para o seu trabalho. Com 19 anos de idade, muitos meninos nessa idade ainda nem trabalham. E eu aqui não estou fazendo condenação nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, nenhum julgamento de valor aqui, nada disso. Mas um menino com 19 anos já indo trabalhar, querendo um lugar ao sol também aqui nesse país. Então não tem essa de lugar errado na hora errada. Estava no lugar certo, estava indo fazer o certo. Mas estava indo fazer o certo, fazendo a coisa tecnicamente errada, por menor que fosse, que deu o motivo do policial parar. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Existiu um motivo pelo qual o policial parou. O motivo foi dado. Se não tivesse sido dado o motivo, nada disso teria acontecido, você tá entendendo? Como eu falei, eu entendo a dor, eu entendo como que ele tá se sentindo, mas
It is what it is. Foi dado motivo, o policial parou, fez o serviço dele e deu nisso, infelizmente. O que deu foi encontrar um agente que considerou que ele estava cometendo uma infração de trânsito. Agora, cabe à justiça fazer essa justiça. E, Ares, eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Tomara. A gente sabe que tem um tempo dela, né? Infelizmente, a gente quer para ontem, né? Que isso seja resolvido. Mas, se Deus quiser, ele vai voltar para casa e nós vamos gravar um novo vídeo celebrando a volta dele. E aí a gente volta e grava um outro aqui comemorando também. E eu, Caio, um dia você vai ver esse vídeo. Os pais que estão ouvindo, Marcelão tá do meu lado aqui, é pai. Eu não quero essa dor da ausência do filho para ninguém. Mas... E eu te fiz uma promessa. Eu vou até a última gota de sangue dentro das leis. Eu vou te achar. Quando você foi mudado daqui para Virgínia, eu te encontrei antes da advogada, antes de todo mundo. Eu estou cumprindo a minha promessa e eu vou fazer o que tiver dentro da lei. Eu não vou burlar nenhuma lei, nunca. Mas tudo que for possível um pai fazer, eu vou fazer por você. Eu vou tirar você daí dentro das normas, porque você não é criminoso. Você infelizmente não precisa ser, né, para terminar na mesma situação. Bandido. Você é o trabalhador. Me mostrou isso de 8 da manhã a 8h30 da noite. Eu, seu pai, Ares, eu tô te fazendo uma promessa de novo. Eu vou até onde for preciso, dentro das leis, pra gente vencer isso. Pode confiar. É isso, Ares. Irmão. A gente tá torcendo por isso, pelo lado de cá também. Pode estar certo disso, viu? Obrigado, força. Tá? Vai dar tudo certo. Gente, a gente finaliza essa entrevista, então se você não se comoveu com essa história, reveja aí o seu coração. E se você é um cristão, se você não tem empatia por essa história, está na hora de você também considerar se realmente você é um verdadeiro cristão. Eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, porque quanto mais like você der, mais chance esse vídeo vai se espalhar aqui pelo YouTube, mais visibilidade esse vídeo vai ter. E muitas famílias, né, serão tocadas também por essa história. E se outras famílias também estiverem nessa situação, aqui o nosso carinho, a nossa solidariedade. Deixe o seu like nesse vídeo, fundamental. Também não deixe de se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar sabendo sobre o que está acontecendo em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros neste país e muito mais. E esse foi o vídeo de hoje, gente. O que vocês acharam dessa história? E dos comentários que eu fiz aqui? Algum fez sentido? Se algum não fez sentido também, escreve aqui embaixo pra mim. Eu quero saber a sua opinião, porque a sua opinião importa aqui pra mim, tá? E é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba notificação através aqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá. E se inscreve no canal O Box Express. O link vai estar aqui embaixo, que é o canal de cortes aqui do box de comentários, para você não perder nenhum corte, ou seja, não perder nenhum vídeo. E é claro, eu não poderia deixar o vídeo de hoje sem antes falar com vocês sobre os meus sabonetes lá do Espuma de Flor, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Quer transformar o seu banho em uma experiência, minha amiga? Então vai lá no espumadeflor.com e garanta os seus sabonetes, tá bom? Esses sabonetes são sabonetes artesanais que eu faço com os meus filhos, tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.